E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Pô, de negócios eu sempre falo, né, que você é o cara que tem uma cabeça para negócio assim, que eu tô para ver outra pessoa. E hoje eu conheço muita gente. E o Brasil está vendo isso agora também. Você é cada vez mais uma referência não só na educação financeira, como em negócios. A gente vai para o Mastermind, o pessoal me pergunta de cripto e para você é negócio, cara. O tempo todo, negócio, 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 negócio. O Joel também já elogiei várias vezes, tem umas sacadas geniais. Tem muita coisa que eu falo hoje e parece que é minha, mas porque eu já dei 10 vezes o crédito para ele, e aí eu estou falando, né? Mas tem muita coisa que eu pego do Joel, que eu modelo também. A relação que você tem com a sua esposa, com os filhos, a gente pretende ter isso também quando tiver os filhos. Com o Kaique e o Lucão a mesma coisa, aprendo demais com vocês. E a Malu, a vida já me ensinou a, sempre que ela falar alguma coisa, ouvir. Porque quando eu não ouvia, eu me dava mal. Então você disse isso, que às vezes é bem categórica, fala um foda-se, fala um não. Isso eu peguei dela, porque ela é muito claro na cabeça dela o que é um sim e o que é um não. Quando chega uma coisa assim que eu pensar, não está muito redondo, eu sei, a Malu falaria não por isso na hora. Então isso eu aprendi com você, amor. E tô aprendendo ainda, tô aprendendo. Legal. Tanto que quando a gente, antes de entrar no Grupo Primo, na hora de fechar negócio, eu avaliava o negócio e depois eu levava a Malu para avaliar as pessoas. Porque eu entendo que ela sabe mais disso do que eu. E vocês aqui também, cada um sabe mais de alguma coisa do que eu, porque foi o que o Thiago falou em outras palavras, né? E aqui mais um momento Hayek, com a mesma frase de sempre, o conhecimento está disperso pela sociedade. Então não tem como uma cabeça ter todas as respostas, a gente está o tempo todo aprendendo com os outros. Eu vou fazer um último questionamento aqui no nosso podcast, é uma pergunta do Thais Andrade que tem a ver com isso. Ele diz, ao longo de 1 ano de podcast, mas aí tem os 2 anos do JJ, quantos anos de Primocast? 3 anos do Primocast. Algum episódio marcou uma mudança de pensamento real na vida de vocês? Cara, e ficaram horas refletindo sobre a conversa com o entrevistado? eu tive um momento Você é assim. do Lucão. Eu tô tenho pensando na vários. minha. eu tive um recente, que foi o Abílio Diniz. É, o do Abílio, eu ia citar o do Abílio. Abílio foi bizarro. O calibre dos meninos Oi? pra O Abílio caramba. foi bizarro pra Eu ia mim. citar o do Abílio, é. Eu também. Que o Eu Abílio... acho que teve um negócio que ele falou sobre sua relação com Deus, né? O que você pode pedir, né? E na hora que ele falou de você fazer a sua parte, né? Tem a sua parte e tem a parte que Deus vai te ajudar e tal, né? E aí aquilo me pegou muito e eu tava precisando muito daquele programa naquele momento. Então foi um programa que, cara, eu fiz ele meio emocionado, assim, até falei menos, assim, em poucos momentos, porque tava foda, assim, foi um programa que me impactou muito. Um pouco da sabedoria de paciência também, porque, pô, a gente vive num mundo muito dinâmico, muita gente crescendo e tudo mais, e às vezes você olha, você, às vezes dá aquela curiada por cima do muro do vizinho, e, pô, quando chega um cara, que ele tem o quê? 87, 90 anos? 83, acho. 83 anos, que já passou por tudo. E fala, calma, menino, calma. Você tá muito longe. O Joel já falou, o Joel já me tranquilizou, nem sei se ele sabe, muito tempo atrás, que ele virou pra mim, quantos anos você tem? Aí Eu sei dessa história aí. eu falei, tipo, tenho 25 e tudo mais. Ele falou assim, caralho, 25? É tipo, ele falou, pô, eu comecei a realizar meus sonhos, tipo, ontem. E ele, tipo, tinha feito 38, sabe? Eu falo, caralho, é tipo, tô em tempo, sabe? Eu tô muito adiantado até do que eu tô fazendo. Muito. Então, tipo, pra mim, essa cabeça do Abílio de calma, que dá tempo ainda de fazer as coisas, me tranquilizou muito. Eu fiquei pensando, tipo, o dia inteiro sobre isso. Porque tem uma relação muito afetiva, muito emocional comigo. Em 2006, eu estava num momento muito difícil dentro da minha cabeça, né? Eu estava nadando, eu queria ser professor universitário maior do mundo, eu queria ser um treinador olímpico, então eu teria que abandonar minha carreira como nadador e aquele negócio todo. E eu me deparo com um livro, no livro do Roberto Chiniachik, chamado O Segredo dos Campeões. E o livro, foi muito importante para mim. Então o Roberto, ele se transformou numa referência para mim. Isso foi 2006. Roberto Chiniachik. 2021, ele entra na sala de podcast. O cara, velho, entrou lá, na sala de podcast. Ele sentou lá, e aí eu fiz assim para ele. Roberto, quantos anos você está no mercado? Dele, 40. Há 40 anos você está em high performance? Dele, tô. Cara, minha idade, 40 anos. Quantos livros você escreveu? Ele, 30. Eu falei, cara, preciso saber fazer a pergunta para esse cara. Eu falei assim, para se manter em alta performance por muito tempo, você tem de performance o que eu tenho de idade. Qual é o caminho que você me dá? Qual é o conselho que você me dá? Ele falou assim, 2.
Não se enfie em enrascada e veja bem com quem você anda. Aquilo penetrou minha carne, cara. Eu falei, caraca. Ou seja, não se enfie em enrascada. Não vá atrás da fama imediata, boba, por likes, por viralização. Não se enfia nisso. E outra, veja bem, mano, com quem que você anda. Ele ainda termina assim, porque os resultados que você tem hoje, olha que louco, é por causa da galera que você anda. Deu vontade de dar uma desligada no podcast assim e ficar reflexivo, sabe? Isso realmente foi muito importante para mim. Em segundo lugar, foi o que o Salib me falou, porque aí é o meu lado mais empreendedor. Salib, quanto tempo você está no mercado? Trabalhando com gestão ali, 42 anos. Você viu muita coisa acontecer. Vi internet, vi cara entrando, vi cara saindo, vi cara quebrando. Conheço todos os gurus, conheço todos os caras do mundo todo. E os caras trabalharam junto comigo. Eu fui mentor deles. Eu falei, tá, o que não mudou? Ele falou, cuidar de gente e cuidar de cliente. Se você fizer isso, você não vai ter problema. Aquilo também mudou. Então, isso aconteceu no podcast. Vou levar para o resto da minha vida. Mas eu acho que um dos episódios que mais me marcou foi aquele do Walter Longo, que inclusive quem queria muito que a gente levasse o Walter Longo Eu foi insisti, o Lucão. né? O Lucão, não, vocês têm que levar. Falei, E eu mano, fiquei você tem que assim. levar, o cara fala as coisas muito da hora. E eu acho que eu falei umas 3 vezes no episódio. Realmente, o Lucão estava certo. Tipo, a gente devia ter trago ele antes. Eu tava pensando aqui, eu abri a thumb, eu salvo no meu celular em uma pasta do álbum, a thumb de todos os episódios que a gente fez. Aí eu consigo contar rapidamente, né? O João foi 5 vezes, o Thiago foi 6, vejo quem já foi, vejo que às vezes, tem um cara que foi muito, não vem há algum tempo. E eu tava olhando os episódios, e o incrível é que podcast é muito bom por conta disso. Você sempre aprende alguma coisa com os convidados. Você falou do Michael Jordan, né? Que se ele estivesse aqui, ele ia falar tudo que você já sabe. Eu acho que não, ele ia falar alguma coisa nova que você ia falar, caramba. Ou ia te lembrar de uma coisa que você sabia, mas já esqueceu, por exemplo. Então, de vez em quando, até assisto algum episódio antigo, porque tem coisas que eu esqueço de falar. Vai passando com o tempo, você vai lendo outros livros. Mas teve um episódio que foi interessante, porque quando me perguntavam sobre negócio, eu sempre falava, começa sozinho, e com o tempo você vai incorporando mais gente, você vai colocando sócios, por exemplo. Aí o Thales veio no episódio sobre negócios, ele e o Marcos Marques. Foi bom esse episódio. E nesse episódio o Thales falou, não, para mim tem sempre que começar com um sócio. Aí eu falei, eu acho que eu discordo. Aí ele explicou, eu falei, não, ele tá certo. E eu fiz isso, porque eu vi que o nosso negócio começou em sociedade. Era eu e a Malu desde o começo. E um era melhor numa coisa, outro era melhor na outra, um aprendendo com o outro. O que eu fui fazer em rede social foi porque eu vi a Malu fazendo e vi dando certo. Se ela não tivesse do meu lado e tivesse começado o negócio comigo, isso aqui não existiria. Porque eu era o cara que falava que rede social era perda de tempo. O meu mérito é que eu mudo de ideia rápido quando eu vejo que eu estou errado. Se eu tenho uma posição, alguém senta aqui na minha frente e me mostra por A mais B que eu estou errado, mudo de ideia na hora. Fala, você pensava aquilo, agora eu não penso mais, eu estava errado, pô. Estou mudando. Tem uma frase do Blaise Pascal que ele diz isso. Eu não tenho vergonha de mudar de ideia porque eu não tenho vergonha de pensar. Então, esse momento do Thales ali foi um momento que na hora eu falei, caramba, foi na hora. Eu falava, não, é assim que começa. Ele falou, na verdade é assim. Eu falei, ele está certo. Ele está certo. Mas teve outros momentos assim. Cara, eu tô tentando lembrar de alguma coisa. Tem um momento que me veio na cabeça, que acho que foi o momento mais impactante, que eu me recordo, mas só de uma forma geral, cada podcast foi uma consultoria para mim, né? Sim, porque com todo mundo é certeza. melhor que você em alguma coisa, só que você pode usar isso ou não. Porque tem muita gente que faz podcast, grava com um monte de gente, mas não usa isso de uma forma que realmente beneficia o seu negócio ou a sua vida. Você está de frente com pessoas incríveis e você não faz perguntas, você só quer falar, só quer groselhar, só quer... Pede uma Cara, foto, peraí. deixa eu fazer uma pergunta. Assim, para que você vai querer falar se o que você vai falar já está dentro da sua cabeça? Sabe? Você precisa de coisas novas, né? Então, acho que isso a gente sempre fez muito bem. Então, a gente sempre trouxe muita gente legal. A gente deve ter trazido, sei lá, 50 bilionários. Cara, vamos contar? Toda vez eu falo um número chutando. Acho que foi 15. Acho que foram Aqui teve 15. lives também, teve as Não, lives. ok, contando tudo, beleza. No podcast uns 15, então. Foi. Aí você imagina, você senta de frente para um cara desse. Aí você quer ficar falando, você só tem que ouvir. Não tem porquê. Só que a gente sempre escolheu uma área específica. Né? Então, tem uma época que a gente estava falando de partnership, veio um cara e falou, cara, partnership. A gente só fica falando de partnership. É escala? Escala. É marketing digital? Marketing digital. Então, assim, a gente sempre evoluiu muito o nosso negócio através dos podcasts, né? E, aliás, alguns convidados que eu tô vendo é para uma coisa que a gente está precisando Quem agora precisa? no nosso negócio. Exato. Muito bom. É isso aí. Safados. É estratégico. Agora, assim, eu tive sim uma mudança que foi muito poderosa na minha vida e que veio quando aconteceu o seguinte. Eu e o Perini, a gente foi uma vez para Maranhão e a gente foi conhecer o Grupo Mateus. O Grupo Mateus é liderado pelo Wilson Mateus, que é o 9º homem mais rico do Brasil. É um cara incrível. Só que existe um estereótipo do que é um homem rico.
E quando a gente chegou lá, ele não era nada próximo de um estereótipo de um homem rico, né? Pelo contrário, ele parecia um cara assim, sei lá, nada com nada, entendeu? Todo bagunçado, o cabelo bagunçado. Parecia Tiozinho um simples. funcionário que tava com a camisa do grupo, inclusive, com a logo. Isso, a gente falou, caraca, esse é o Wilson Matheus. E aí a gente conheceu ele, conheceu a estrutura, foi super incrível. E a gente chamou ele para gravar um podcast, ele veio, né? E quando ele veio, eu estava passando por um momento na minha vida muito importante e muito reflexivo, espiritualmente falando. Então eu tinha muitas dúvidas na minha cabeça, né? Eu tinha muitas dúvidas sobre o que era o meu propósito dali para frente, o que eu tinha que fazer dali para frente. Eu estava me questionando em relação a Deus, espiritualidade, o que eu deveria fazer. E ele veio gravar um podcast com a gente nesse momento, nesse meu momento, né, de muita dúvida. E eu tinha ouvido uma pessoa me falando uma coisa muito importante sobre o meu propósito de verdade, né, aqui na Terra e tudo mais. E aí isso daí foi muito importante para mim, e eu falei, caraca, olha que propósito genuíno. Mas será que ele é verdadeiro? Qualquer um pode chegar para você e falar qualquer coisa, né? E a mudança não veio durante o episódio, veio depois do episódio. Porque quando terminou o episódio, ele pegou no meu ombro e falou, Thiago, a sua missão é tal, 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 tal. E essa missão era a mesma coisa que uma outra pessoa tinha me falado. Então, quando ele veio no podcast, para mim isso teve uma grande força. A força foi, ele me confirmou de fato qual que era a direção da minha vida, nesse momento. Então, você perguntou se algum podcast de fato mudou a direção ou alguma coisa assim. Cara, esse aqui mudou a direção completamente, né? E não só mudou a direção, como ele me obrigou a acelerar mais ainda nos negócios. Tá? Então, ter ouvido isso de um cara business, desse porte, e algo que não foi uma recomendação de negócios, e sim algo espiritual, naquele meu timing, naquele exato momento, foi algo que mudou minha direção, sabe? Então, acho que a coisa mais poderosa que aconteceu no podcast aconteceu fora dele, mas por causa dele, né? E acho que todas as maiores mudanças que aconteceram no nosso podcast geralmente vieram no cafezinho do antes ou do depois, sabe? Mas com certeza a coisa mais legal que a gente faz em termos de investimento em tempo em conteúdo é o podcast. É a coisa que mais me faz crescer hoje e evoluir, né? É bizarro. É bizarro. A gente já gravou quantos episódios, Lucas? Uns 170 aí, sei lá. É um pouco mais. Cara, imagina 170 pessoas incríveis te dando uma aula de 1, 2, 3 horas, entendeu? Não, muito bom, cara. Muito bom. Então sim, cara, mudou bastante, foi muito importante para mim. Mas o melhor é que essa aula não é só para vocês, né? É para quem quiser ouvir. É. Assim como exatamente.